Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais para a gente continuar com o segundo vídeo da leitura comentada do Anatomia do Estado do Murray Rothbard. Agora o capítulo 2, o que o Estado é. Ele já passou o primeiro capítulo falando, ok, o que o Estado não é? Ele não é você. Ele é outra coisa. Ele diz que é você para... Esse é o ápice da criação atual do Estado, dizer que é você, para esconder o que ele realmente é. E vamos falar então do que ele realmente é. E o que ele começa falando é, peraí, vamos analisar o que é o estado natural do humano. O que o humano faz? Qual é a sua ação? E o que ele fala é o seguinte, nós nascemos indefesos. A gente não tem garras, couro, ou enfim. E a gente precisa, o jeito que a gente sobrevive é usando a nossa mente, o nosso raciocínio e a nossa energia, o nosso trabalho, para tirar recursos na natureza e transformar eles para algo que nos ajuda a sobreviver, para algo que nos mantém vivos ou que satisfaz as nossas necessidades. E esse é o único meio que algo pode ser produzido. Esse é o único meio que nós podemos nos sustentar. Não existe outra coisa que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer. A gente precisa levantar e ir lá na árvore e pegar uma fruta. Ela não vem. Nós não produzimos a nossa energia, nós não somos plantas, a gente não faz fotossíntese. A gente não é como, sei lá, aquelas águas vivas que ficam no fundo do mar só puxando nutrientes. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. O único meio pelo qual seres humanos adquirem recursos para sobreviver e para florescer é a produção. E, eventualmente, a gente aprendeu que trocar é melhor. Que quando a gente produz, é muito melhor eu produzir aqui a coisa que eu sei, eu me especializar nisso, eu melhorar nisso, e trocar com os outros indivíduos. É muito melhor para mim fazer esses vídeos e pegar a receita desse canal e ir comprar livros e comida e roupas e sapatos, do que eu mesmo tentar fazer isso. E assim nós enriquecemos. Eu troco a propriedade, eu crio propriedade, ela é minha, ela é o resultado da minha ação, e eu troco ela com os outros indivíduos. Este é o meio natural da produção de recursos. Não há outro meio qualquer para que recursos sejam produzidos. A gente não inventou ainda a criação de comida via ondas psíquicas. Agora, o que tem que ficar claro, e ele fala isso no livro, é os dois métodos de obter riquezas. Nós podemos produzir, esse é um jeito de obter, mas existe outro jeito de obter riquezas. Esse primeiro meio, o Rothbard fala, ele cita o Franz Oppenheimer, ele fala, esse é o método econômico. É o método da produção de riquezas, para obter recursos. E tem um segundo método para você obter recursos, que é o parasitismo, é o roubo, que o Franz Oppenheimer chama de um método político, é um meio político de obter recursos. Que aí você fala, olha, eu não vou produzir, eu não vou agir, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar eles produzirem e daí eu pego a produção deles. É mais fácil. Eu sou preguiçoso, ao invés de eu aplicar a minha mente, a minha energia e tudo mais, e realmente produzir alguma coisa, eu vou só pegar dos outros. É mais simples. Eu não vou agir como um ser humano que produz. Eu vou parasitar seres humanos. Isso é mais conveniente. Não é natural e não é moral, mas é mais conveniente. Eu vou jogar a moralidade no lixo, eu vou jogar a minha natureza humana no lixo, e eu vou viver como um parasita. Esse é o meio político. E esse é um método coercitivo. Esse é um método, acima de tudo, antinatural. Isso tem que ficar claríssimo. Esta não é a natureza humana. A natureza humana é a produção pacífica. É assim que o homem opera. Agora, esse parasitismo, ele tem 4 efeitos. Um deles eu já meio que falei, mas ele faz 4 coisas. A primeira coisa é que ele subtrai. Ele não produz. Isso parece óbvio, mas é bom ressaltar. Ele não cria algo novo. Se tem 100 pessoas produzindo, eu vou lá e roubo 10. Aí você fala, não, mas então o movimento total de riqueza, o PIB dessa região foi 110. Não, foi 90. Porque 10 foram produzidos e eu tirei... 100 foram produzidos e eu tirei 10 para mim. Não importa como eu use depois. Eu subtraí da produção. O resultado final de produção real é 90, não 110. Ele subtrai. A ação do Estado é necessariamente deletéria. É necessariamente destrutiva.
Não há como o Estado operar sem antes tomar alguma coisa. Isso a gente já viu no vídeo passado o que o Estado não é. Ele não é você. Não há como o Estado operar sem antes roubar, e esse roubo é destrutivo, ele é deletério. A segunda coisa é que ele desincentiva a produção. Se você produz e sabe que vai ser roubado, você produz menos. Ou você gasta recursos em se prevenir do próximo roubo. Então você perde ainda mais recursos. Não só, se a sua casa é roubada, não só você tem que comprar coisas novas, mas agora você vai gastar com muro, com alarme, com cerca. Então você perde ainda mais do que o que realmente foi roubado. Terceira coisa é que o parasita pode destruir o seu portador. Pode destruir o seu host. Esse é um risco. E o que acontece é que ele tende a fazer isso. Ele tende a chegar ao ponto em que ele esgota o seu portador, o seu... aquele parasita. Eu penso host, que é a palavra em inglês. Eu não estou vendo uma tradução na minha cabeça agora. Mas ele tende a esgotar isso e ir pro próximo. Pro próximo. Porque ele, como parasita, se ele sabe que tem outros, ele não tem incentivo para manter esse. Isso é importante de entender. E a quarta coisa é que isso desumaniza. É o que eu já falei. Esse modo predatório é anti-humano. Isso desumaniza aquele que participa desse processo. E o que ele fala é que o crime é esporádico. Você sair na rua e ser assaltado é relativamente aleatório. Você não sabe, você não consegue prever. Ele não é constante. O que o Estado faz, o método do Estado, é pacificar o parasitismo. É reduzir o risco da caça. É reduzir o risco do roubo. É tornar isso o mais cômodo, o mais fácil, o mais simples possível para o parasitismo. Pensa assim, um leão caça. Uma hiena parasita. A hiena chega em bando ali e quer afastar o leão para pegar a caça dele. E quanto mais hienas tiver, mais fácil. Então a hiena tem um motivo para se juntar. Outro exemplo é o imposto. Se o Estado tivesse que chegar na sua casa e falar, ó, me dá teus recibos aí. Fala quanto você ganhou, bota ele na cadeira e liga a luz na cara dele. Quanto você ganhou? Fala. Tá bom, vamos fazer o inventário da sua casa. Isso seria arriscado. Isso tem um risco de respostas, isso seria muito flagrante. Isso seria muito complexo, muito chato de fazer e muito ineficiente. Então o Estado ele cria os meios jurídicos, os meios legislativos e os meios coercitivos para poder fazer essa expoliação de uma maneira mais cômoda. Como que é hoje? Bom, você trabalha, a sua empresa é obrigada, a empresa que você trabalha, ou a sua, é obrigada a reportar para o governo quanto você ganha, senão ela será atacada, ela será violentada, e o governo já subtrai disso. A empresa é obrigada a passar para eles e não para você a sua produção. Não chega nem a você, já vai antes. Isso é mais cômodo. E o que é claro é que isso não é uma estrutura que predata. A produção necessariamente predata a predação. Antes algo tem que ser produzido para depois algo ser roubado. Então, antes você tinha, vamos imaginar, grupos de pessoas produzindo. E você tinha bandos que iam lá e falavam, ao invés da gente caçar animais, que é muito arriscado, é melhor a gente esperar um bando caçar, atacar esse bando e ficar com a caça deles. É melhor a gente esperar um bando plantar e roubar a fazenda deles. É melhor a gente predar os outros. Agora isso tem um risco. E eventualmente esses bandos começaram a sacar, pera, digamos que a gente tem que invadir uma tribo ou atacar algumas pessoas. Isso é complexo. A gente tem que esperar ela estar vulnerável, a gente tem que ficar ali prestando atenção. Isso é muito chato. O que a gente pode fazer é pecuarizar essa galera. Ele não usa essa palavra, mas é uma palavra boa, pecuarizar. Transformar aquilo numa fazenda, numa criação. Ao invés da gente invadir a cidade, a aldeia de novo, a gente invade uma vez. E fica. A gente fala, agora a gente vai ficar nessa aldeia e tudo que é produzido tem que vir um pouco pra gente. E não pode sair da aldeia, não pode ir embora, não pode ter arma, porque senão vai atacar a gente. Não pode... Não, agora a gente manda aqui. Mas, olha que legal. A gente protege vocês do outro bando. Tem outro bando que vai querer vir aqui e tomar isso de vocês. E tomar a produção de vocês. Então a gente vai cobrar muito menos, a gente bonzinho que é,
nós, esse bando de salteadores, para proteger vocês do outro bando. Até que eventualmente os outros bandos sacaram, pô, tá difícil, né? É melhor a gente parasitar os nossos próprios. E eventualmente aí você tinha a criação do Estado. Essa é a natureza do Estado. É indivíduos que escolhem jogar a moral e a sua natureza no lixo e parasitar outros. No próximo capítulo ele vai debater então como isso se sedimenta, como isso se fortalece, como isso se eterniza e como isso é normalizado. Mas esse é o capítulo 3, vejo você lá.